Oi, gente, tudo bem? Boa noite, boa tarde por aí, né, Clara? Hoje a gente vai falar um pouco. Hoje a gente está aqui para fazer o cafezinho da gente, da Entrelace. A gente está com uma convidada mais do que especial, a Clara, né, do Guia da Análise do Comportamento, para conversar com a gente, né? No caso, eu, Flávia Moraes, e Letícia Barbieri, para conversar com a gente aqui da Entrelaço, falar um pouquinho dos caminhos que a gente percorreu até chegar aqui na análise do comportamento aplicada, onde a gente está, por que estamos, de onde viemos, como surgimos, onde comemos, enfim. Para Onde falar, vamos? exato, para onde que vamos? Então, a ideia hoje do nosso papo, do nosso bate-papo, é muito conversar um pouco sobre a nossa trajetória de vida, para também as pessoas entenderem que nem sempre a trajetória do caminho de uma pessoa que é supervisora, né, ou dona de clínica, enfim, pessoas que trabalham, que são BCBAs, que o BA acaba BR, são assim, oh meu Deus, então quer dizer que seguiu passo a passo ali, deu tudo certo, foi tudo nos trinks e ali maravilhoso? Não, nem sempre é assim. As coisas no meio do caminho ali umas, dão umas ultrapassadas, a vida, né, às vezes dá tem umas surpresas bem um tanto inesperadas às vezes. Às vezes a gente acha que o caminho tá certo e não tá. E aí a gente se depara com algumas surpresas e a gente precisa tomar algumas decisões, né? Então acho que o caminho da nossa conversa é mais ou menos esse. Acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre essas nossas decisões, tomar as decisões no meio do caminho até chegar onde estamos hoje, né? Então, acho que para a gente conversar, a gente precisa se apresentar, né? Então, porque muita gente não conhece, então, tá? Quem são essas meninas na fila do pão, né? Então, acho que posso começar? Posso ser? Fique à vontade, claro. Enfim, prazer, né? Me chamo Flávia, sou natural de Recife, mas moro em São Paulo, sou supervisora, sou mestre em análise do comportamento e sou QBA. Então, eu venho de uma trajetória onde já fui terapeuta, já fui AT escolar, já fui coordenadora em alguns casos, já trabalhei em clínicas, tanto em Recife quanto em São Paulo. Já fui coordenadora, já fui supervisora de clínicas e agora trabalho como supervisora particular e também também dou supervisão a supervisoras para o CASPES e o QBA e também agora a gente tem, né, a Entrelaço, que aí é a empresa para a gente formar coordenadores e supervisores e também poder ajudar clínicas que estão precisando de suporte. Então, acho que é isso, mais ou menos, né, para entender de onde é que a gente vem. Aí, você quer falar, Letícia, um pouquinho de quem você é? Bom, sou a Letícia Barbieri. Eu sou do interior, eu sou pindoramense. Também moro em São Paulo, na verdade, Grande São Paulo, eu estou em Cotia, né? Agora eu me mudei para cá. Eu faço parte da Intelaço, sou fundadora da Intelaço, junto com a Flá, onde a gente veio aí com esse desafio, essa missão e esse desejo de trazer mais formação em análise de comportamento para a equipe de liderança, para as clínicas. Então, de fato, ajudar a mudar o cenário de formação dos profissionais que trabalham com a aba aqui no Brasil. Eu tenho uma trajetória também, que nem a Flá, de ter começado como AT, fui coordenadora, fui supervisora, fora da minha clínica. Hoje eu tenho uma clínica também onde eu sou supervisora. Atualmente eu já acabo atuando mais como diretora clínica e administrativa, então tenho um pezinho na clínica, mas tenho um pezinho na gestão também, tem que olhar para financeiro, RH. Já fui de RH também, acho que hoje, inclusive, o nosso bate-papo vai ser sobre isso um pouquinho. E eu sou supervisora certificada pela Caba BR. E agora a gente vai conhecer também a nossa convidada de hoje, né? Até porque a gente traz aqui no Café Interlace sempre uma convidada super especial para a gente, né? E aí hoje não é tão diferente, particularmente para mim, né? Que foi minha supervisora durante alguns tantos anos, me ajudando na certificação do QBA. Clara Cordeiro, que também faz parte do guia, né? Então, se você quiser, por favor, Clara, se apresente. Obrigada, Flávia. E Letícia também, entrelaço todos vocês para me convidarem. Estou super animada. E Letícia também, você esqueceu de mencionar que você também está
doutorando, né? Então, faz parte, uma coisa muito importante. Sou doutoranda em análise de comportamento pela PUC. Detalhe mínimo, né? Pouquinha coisa. Super fácil Pequeno, fazer um né? doutorado e eu esqueci desse detalhe. Anos e anos e anos no trabalho e a gente esquece, né? É porque faz parte da nossa vida, a gente nem pense mais. Quando você está doutorando, você nem pense mais. Mas só um Exato. lembrete. Mas, enfim, muito obrigada de novo o grupo de Entre Laços. Estou super animada para estar aqui. Eu acho que é um espaço para a gente conversar sobre quem nós somos e a análise do comportamento de uma forma um pouco mais naturalístico, né? E uma coisa que eu acho muito importante da Entre Laços é também, eu acho que nós somos alinhados com nossa missão de trazer histórias éticas, falar com vocês sobre o que a análise do comportamento é para nós e disseminar isso. Então, eu sou Clara, na verdade, eu sou americana. Eu também me considero brasileira, mas quando eu vou no Brasil, eu não sou brasileira. Quando estou aqui, não sou americana. Tenho crises toda sempre de personalidade, mas enfim, eu nasci no sul da Califórnia, numa cidade chamada Long Beach. Hoje em dia eu moro em Los Angeles. Eu trabalho numa clínica com pessoas com neurolesões, ou lesões cerebrais. Eu já trabalhei muito tempo na área de autismo, em clínicas, fazendo terapia domiciliar. Eu já trabalhei, como as minhas também, como estagiária, terapeuta, coordenadora, supervisora, tudo mais daí. E principalmente nos Estados Unidos. Eu tenho mestre em psicologia, com ênfase em análise do comportamento, e também estou doutorando, hoje em dia em análise do comportamento. Então, estou também super animada com isso. Eu tenho uma paixão muito grande para pesquisas, fazer pesquisas. Eu adoro análise do comportamento, e eu estou animada para compartilhar um pouco minha história com vocês aqui. Eu também sou cofundadora da Guia para Análise do Comportamento, que é baseado no Nordeste do Brasil. E eu sou brasileira, minha família é de João Pessoa, então, para quem se interessa, ah, eu me considero também alguém de João Pessoa. Não sei como falaria isso. E vocês, para todo mundo É só também. isso. Obrigada já pela consideração do meu português, das palavras ruins, falados ruins, e as coisas que eu não consigo dizer. Então, vou buscar ajuda de vez em quando, pode ser que saia em inglês e vocês me ajudem, tá? Ah, É, você fala muito bem. Obrigada. Mas é isso, o Guia para Análise do Comportamento, como é Entre Laços, também nós oferecemos supervisão, cursos, eu também faço supervisão, acho que uma coisa que está sendo muito importante para mim hoje em dia é ter contato com clientes no Brasil, com crianças no Brasil, com autismo, de trabalhar com famílias diretamente, com terapeutas, aplicadores na área, porque eu acho que é muito importante aprender isso também. Então, entre isso, estamos dando cursos e temos muitos planos com a Guia para Análise do Comportamento, para trazer, para ser uma referência na área de educação em aba, porque eu acho que é alguma coisa que nós também se alinhem que está faltando muito ainda no Brasil. Então, espero que isso faz parte da educação para vocês que estão assistindo, entender um pouco de onde a gente veio, para vocês também ah, ter a oportunidade de ter experiências como nós e educar outras pessoas como a gente também queira. Muito bom, muito bom. E assim, né, eu acho muito legal você assim, não só ter essa questão de ser de outro país, mas também se identificar um pouco com o Brasil. E você estava falando aí de uma pessoa paraibana. E aí, de ser da Paraíba e tudo mais, do Nordeste, que eu acho isso muito importante. E aí eu vou abrir um parênteses, porque a gente sabe que a gente até em outra live, né, claro, discutiu um pouco sobre a questão de como precisa. O Brasil é gigante, né? O Brasil é do tamanho de um continente. Então, o quanto a gente precisa de fato, disseminar a análise do comportamento pelo Brasil como um todo. E a gente sabe que o Nordeste ele é muito defasado na questão de análise do comportamento. A gente tem sim analistas de comportamento no Nordeste, isso é muito bom e maravilhoso. Mas aí você imagina, a gente tem pouquíssimos. Aí, se você olha para o norte, você já vê assim uma escassez absurda, sabe? E aí você vê Centro-Oeste, nossa, também.
Então, a gente tem realmente um país gigante e que precisa, de fato, ser disseminada essa ciência. Então, a gente fica muito grata por você que mora em outro país, meio que se considerar daqui, e está muito afiado no português, ele está se disponibilizando para estar não só trabalhando em uma clínica estadunidense, né, mas também trabalhando para ter um desenvolvimento profissional aqui no Brasil. Eu fico muito feliz de saber que a gente tem pessoas que olham para o Brasil e querem que aqui seja realmente um polo de análise do comportamento, não só acadêmico, porque de fato a gente tem analistas de comportamento muito bons. Tirando os Estados Unidos, a gente sabe que o polo de analistas de comportamento aqui no Brasil é gigante. É um dos maiores do mundo, tirando os Estados Unidos. Mas a gente sabe que essas pessoas também estão muito na parte acadêmica. Elas não estão ali no dia a dia, elas não estão na mão da massa, mas a gente precisa dessas outras pessoas para estarem, né, ensinando essas outras pessoas que estão na mão da massa, né? Bem, enfim, agradeço. Mas sobre a questão de. A gente estava conversando um pouquinho sobre a nossa trajetória na análise do comportamento, né? Eu acho que eu gostaria de voltar um pouquinho atrás, né, da história de vocês duas principalmente. A gente vai falar, se vocês puderem falar também um pouquinho da trajetória de vocês antes da análise do comportamento, porque eu já sei um pouco, mas acho que o pessoal talvez se interesse um pouco sobre quem foram vocês antes da análise do comportamento, né, e como vocês chegaram nela. Aí, se vocês puderem falar um pouquinho, Letícia, pode comentar? Acho que eu comecei na análise de comportamento, de certa forma, junto com minha entrada na graduação. Então, eu, quando saí do terceiro colegial, então terminei o ensino médio, eu passei numa faculdade federal em Curitiba, eu passei em psicologia na UFR, e lá fui eu, sozinha, com a minha malinha, sem conhecer ninguém, lá para o sul do Brasil. Eu cismei que eu queria morar em Curitiba, não sei o que eu queria fazer em Curitiba, mas eu cismei que eu queria morar lá. E eu não, confesso que eu nem sei direito por que eu fui fazer psicologia, porque na época eu queria trabalhar viajando. Eu queria trabalhar viajando para ter mais oportunidade de viajar, enfim. Então, não sei nem direito falar por que eu fui parar na psicologia. Sendo muito sincera, a ideia aqui é a gente ser um bate-papo. E aí, quando eu cheguei lá na faculdade, era a minha primeira semana, tipo, calorada, aquela semana que a gente fica tendo trote e tal. E eu vi um anúncio falando: estamos com vaga para estágio, para trabalhar numa clínica com deficiência e tal. Meu curso era meio período só, eu tinha meio período da minha vida livre e eu sempre fui acostumada a ter muita atividade, muita coisa para fazer. Na época eu não sabia lidar bem com o tempo livre, eu ficava enfiando coisas no meu tempo. Ah, estágio, né? Cheguei numa clínica que é uma clínica toda. Uma clínica que trabalha com método TIT. Então, eles tinham uma unidade para crianças com TEA e tinha uma unidade para adultos com TEA. Eu cheguei nessa unidade para crianças e eu não sabia nem o que era autismo na época. Então, eles me perguntaram o que era autismo, se eu sabia o que era autismo. Eu horrorosamente só tinha na cabeça aquela imagem de uma criança se balançando para frente e para trás. Gente, lá em 2008, tá bom? Tem um tempinho. E eu não sabia. Acabou que eu passei nessa vaga de estágio, eu fui fazer estágio lá, me deram aquela autobiografia da Temple Grandin para ler, li a autobiografia dela para conhecer um pouquinho mais. E eu tive meu primeiro contato com tela e com análise de comportamento também. Eu estava numa clínica que utilizava o método TIT. Por questões pessoais, foi muito difícil para mim ficar esse ano lá em Curitiba. E eu acabei conseguindo uma transferência para a Federal de São Carlos, que era mais próximo da minha cidade, era no meu estado também, enfim. Acabei, depois de um ano em Curitiba, voltando mais para o interior de São Paulo e fui para São Carlos. E São Carlos é um lugar que você tem muita oportunidade de conhecer análise de comportamento e conhecer autismo. Cheguei lá e me realizei e falei, nossa, quanta coisa tem aqui. Mas eu também tinha um desejo de trabalhar com RH. Então, eu meio que entrei na psicologia, acho que pensando em RH,
E quando eu cheguei na UFSCar, eu tive a oportunidade de ter contato com o RH, porque a gente tinha uma empresa júnior da psicologia que prestava serviços em RH. Então, eu passei a minha graduação inteira com o pezinho nos dois. Então, eu fazia trabalho um pouco com TEA, em análise de comportamento, eu também fazia RH nessa empresa júnior. Então, eu fiz estágio com TEA, eu fui CAT no meu estágio, eu ia na casa das crianças para fazer intervenção com elas. Eu fiz iniciação científica, que eu peguei um caso para CAT e eu também aplicava a minha pesquisa com essa criança. Fiz meu TCC na área, então acabei que minha graduação inteira eu fiquei com TEA e também fui ficando ali no RH. Então, eu fui, como é que era? Era aplicadora, era membro da equipe de projetos, aí eu virei coordenadora, virei diretora, virei presidente da empresa júnior. Então, eu fui fazendo carreira na empresa júnior de RH. Então, agora, esta altura do campeonato, é que eu soube que tu foi presidente de empresa júnior. Eu fui presidente de uma júnior. Sim. Devo ter fotos, inclusive, dessa época. E depois Tá também, né? Porque psicologia sempre de RH, né? Então, assim, tamo junto, mas tudo bem. E aí, eu era tão apegada ao osso, eu não queria largar o osso de jeito nenhum, que no meu quinto ano eu vim para São Paulo para fazer estágio em RH, então eu vim de fato para trabalhar numa empresa, mas eu gostava tanto da empresa júnior, eu queria tanto dar um jeito de ficar lá que eu inventei um cargo de conselheira e eu continuei como conselheira da empresa júnior nesse último ano, que eu não podia mais estar lá presencialmente, na época a gente não fazia coisas online, não existia isso de fazer uma reunião online, eu ainda fiquei como conselheira, porque eu queria dar um jeito de continuar no largar o osso. Então, acabou que na UFSCar é um polo grande de análise de comportamento, é um centro muito grande de analistas do comportamento, temos grandes professores lá, e eu tive muito contato, eu tive a oportunidade de ter aula com professores maravilhosos, por exemplo, eu tive aula com o Júlio De Rose, eu tive aula com a Daisy, eu tive aula com a Jesus, eu tive aula com um nome muito antigo da área do TEA, que é a Ana Lúcia Rossito Aiello, que faleceu recentemente. Mas ela, enfim, ela, quando eu entrei, ela trabalhava com o TEA, que oferecia estágio com o TEA na faculdade, enfim. Então, eu tive muita oportunidade de estar próxima de grandes nomes da análise de comportamento do Brasil. Aí eu vim fazer esse bendito desse estágio em RH, e assim, às vezes é fácil você seguir um caminho. Aqui, pelo menos no Brasil, é muito difícil psicólogos que se formam e saem conseguindo se sustentar. E eu saí do RH e eu tive a oportunidade, eu passei num programa de trainee, eu consegui um salário relativamente bom, que poderia me dar uma estabilidade, não depender dos meus pais mas pagarem as minhas contas, então eu continuei no RH. Eu continuei e peraí que tá aparecendo uma mensagem aqui. Em 10 minutos vai acabar. Eu falei muito. Eu acabei de parar nesse momento porque eu buguei com a mensagem que eu recebi vai acabar 10 minutos. Vou terminar minha fala rapidinho e aí a gente faz outro link. Enfim, acabei vindo para São Paulo, passei nesse programa de trainee e fui ficando. E fui ficando, acabei ficando no RH, né? Enfim, facilidades. Naquele momento era mais fácil para mim continuar do que mudar a carreira. E quando eu estive em RH, todo ano eu tinha uma crise existencial de querer voltar para a psicologia. Eu falava, eu queria voltar para a psicologia, eu queria voltar para a psicologia, porque eu não me sentia psicóloga no RH. Todo ano eu tinha uma crise existencial, e cada ano eu procurava uma coisa diferente. Até que eu estive num lugar que eu sofri diversos assédios morais, então, assim, se tornou insustentável estar lá. E esse contexto tão aversivo, tão horroroso, que me deixou tão mal, de fato me fez criar coragem de mudar o rumo, de rever o que eu tinha definido, começado e voltar para a psicologia, como eu falava na época. E aí eu voltei para análise de comportamento. Então, meu primeiro passo, quando eu quis sair do RH e voltar, foi, na verdade, fazer uma especialização. Então, eu fui para especialização em análise de comportamento, em Abaltea. Também não gostei da especialização, eu voltei para São Carlos para fazer a especialização lá. Não fez sentido para mim naquele momento, porque eu passei o primeiro semestre vendo muitas coisas que eu tinha visto na minha graduação. Parecia que eu estava ouvindo a mesma coisa e eu queria coisas diferentes.
E aí, depois de 6 meses, eu saí do RH e comecei a especialização no Instituto PAR, antigo Centro Paradigma, que para mim fez mais sentido naquele momento. Então, eu comecei, não deu muito certo na minha visão, não me encontrei, não fez sentido, mudei. E foi aí que eu voltei para análise do comportamento. Voltei Gente, fazendo especialização. E aí depois teve a trajetória de como eu continuei, mas vamos deixar a ah, Clara contar um pouquinho também. engraçado essa coisa de você falar que tinha cada vez uma crise existencial, só um parênteses. Porque também não sei, na verdade, não sei se Clara sabe, mas antes de fazer psicologia, eu fiz design de moda. Assim, Eu não que sabia. não sabia? Eu fiz design de moda. Eu fiz design de moda, tipo assim, lé com quê? E aí, toda vez, todo semestre, eu tinha uma crise existencial, tipo assim, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Isso aqui, o que é que eu tô fazendo? E eu me sentia muito perdida. E aí, no meu último, no meu último ano, não, último semestre, meu último ano de graduação, eu tive, curiosamente, psicologia. Era uma das cadeiras, estava reformulando a grade curricular. E aí, na último período, no último ano, eu tive psicologia e aí eu fiz, meu Deus do céu, eu não, o que é isso? Eu devia estar fazendo psicologia. Só que a ironia da coisa é que todo mundo sabe que quando vai se apresentar psicologia em qualquer canto, é o quê? Freud, né? Não é tipo análise do comportamento. E aí eu fiquei, gente, nossa, é isso daí. E aí, claramente, quando eu fui para federal, eu não quis ver Freud na minha vida. E aí fui para RH, fui para outras coisas, sabe? Que não tem nada a ver com, não tá nada relacionado com Freud, né? Mas foi aí que eu comecei, foi por causa dessas crises existenciais que eu tinha, que eu não via sentido. Mas eu fui mais tarde para minha universidade, afim, sabe? Ah, desculpa, Clara, é só porque me lembrei disso quando ela falou de crises existenciais. Bem, conta agora a sua experiência, Clara, antes da análise do comportamento pra gente. Perfeito. Eu estava falando com uma colega minha hoje, ensaiando um pouco essa história, Ah, mas legal. mas é interessante. Eu acho que o meu direcionamento na área de análise do comportamento tinha muitas avenidas, muitos lugares diferentes que eu fui. Então, eu comecei, na verdade, quando eu comecei a faculdade aqui, nós temos uma faculdade, uma forma de faculdade que é uma faculdade mais para trabalhos que não são específicos. Então, Ah, eu estudei por 4 anos jornalismo. Eu estava estudando jornalismo e francês quando eu saí do colégio. Eu estava estudando. Eu me interessei muito em design gráfico e fotografia, era uma coisa que eu tinha interesse. Aí, na verdade, eu comecei minha jornada que eu pensei que eu queria ser psiquiatra. Mas quando eu comecei a entender o que é ser uma psiquiatra, eu não me incomodava em fazer medicina, mas eu me incomodo sim na área de psiquiatria, no sentido de que muito remédios, é, e é muito modelado no sistema médico, né? E o sistema médico, infelizmente, hoje em dia é de curar as coisas. E eu sempre me interessei em saúde mental e dificuldades de pessoas que têm transtornos, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu mudei, eu comecei a estudar psicologia, aí eu me mudei para outra faculdade para continuar, para terminar minha graduação. E quando eu fui para essa faculdade, eu ainda estava confusa, eu ainda estava trabalhando em design gráfico, eu não sabia o que eu queria fazer muito, eu sempre me associei muito com artista, eu tocava muita música também, eu toquei violino por quase 15 anos. É, Para. Paulino, meu Deus. Quer tocar no meu casamento, não? Tô atrás de alguém. já faz muitos anos, vontade muitos de anos. violinista. Quer vir pro Você não, Brasil? olha, vou dizer assim, Flávia, você não vai me querer, não Que quero que que você passe essa vergonha, tá? Mas é isso, eu tava confusa, né? Eu me sentia muito assim, o que eu quero, eu vou para a área de arte, mas eu sempre estudei muito, eu gostava de estudar, então eu sentia esse apego, a querer fazer alguma coisa diferente.
Então, eu fui para essa faculdade e eu vi que tinha uma professora lá que trabalhava na área de lesões cerebrais ou neurolesões e na área de AB. Eu disse, parece ser interessante isso. Uhum. Eu falei com ela, a doutora Megan Heineke, e eu disse assim, olha, eu me interesso nessa área, eu acho interessante o que você faz. Ela disse, maravilha, assiste essas duas aulas, faça essas duas aulas e depois que você faça essas aulas, vamos conversar novamente. Eu só sei que eu comecei essa aula de aba e eu tive muita sorte que minha primeira aula de aba foi com o Dr. Caio Miguel. Foi uma introdução em aba com Caio Miguel na graduação. E foi assim, apenas duas reuniões, dois encontros dessa aula que eu disse, é isso, vai ser minha vida, é isso. Foi a primeira vez que eu senti que tinha as palavras para descrever o que eu via no mundo, como a minha filosofia do mundo, como eu via as coisas, né? Então, eu fiz isso, comecei a trabalhar numa clínica como estagiária de habilidades sociais para crianças com autismo. Eu adorei esse trabalho, eu nunca me vi trabalhando com crianças. Foi por isso que eu me interessei na área de neurolesões, até porque eu achei meio neuro, assim, eu gosto muito dessa área. Mas eu adorei trabalhar com crianças com autismo, principalmente nessa área de habilidades sociais. Terminei minha graduação e eu fiz muitas coisas, participei no clube de análise do comportamento, de alunos na clínica, e Dr. Caio Miguel também, de repente, brasileiro, né? Aí a gente começa a comunicar, eu comecei meu mestrado nessa mesma faculdade, na California State University, Sacramento, que é a capital da Califórnia, Sacramento. Eu comecei a trabalhar no laboratório de Caio Miguel, e eu me interessava muito nas pesquisas, na área de comportamento verbal, eu comecei, fiz duas pesquisas antes de fazer minha dissertação, que eu fiz na área de análise comportamental, análise verbal complexo. E eu me apaixonei muito para a área, continuei, eu passei para meu doutorado. Eu viajei, fui para outro estado fazer meu doutorado, num estado muito longe, muito frio, o estado chamado Wisconsin aqui, que sempre todo mundo sempre faz gracinha desse estado, de tão frio e isolado que ele é. É, eu estudei lá por um tempo, aí eu voltei. Na verdade, eu saí desse doutorado e eu voltei para Califórnia, em Los Angeles. Estou fazendo meu doutorado aqui ainda hoje. Mas essa trajetória, assim, para mim, quando eu comecei a análise do comportamento, eu me apaixonei. Eu adorei fazer pesquisa. Uma coisa que eu acho que me trouxe que eu me senti muita firmeza foi quando eu fiz o meu primeiro contato com a caixa Skinner, né? O Skinner Box, ou a caixa operante, em que eu trabalhei com rato. E quando eu tive essa experiência, foi uma experiência de fazer modelagem com rato para pressionar a barrinha dentro da caixa. Foi uma coisa que, assim, mudou minha vida, muda a sua vida. Se você é apaixonado por isso, eu acho que é uma experiência que não tem igual. Então, é meio que isso, né? Ao longo desse tempo, eu trabalhei numa clínica em universidade com crianças com autismo de várias idades. Eu trabalhei em outra clínica que era também uma residência e uma escola para crianças com comportamentos severos, interferentes. Eu trabalhei muito tempo em domicílio, fazendo atendimento domiciliar. E até hoje em dia, agora eu trabalho na área de neurolesões e eu sou apaixonada por essa área. Eu trabalhei 7 anos, eu estava na área de aba, então na área de aba e autismo. E hoje em dia eu trabalho com aplicação, eu trabalho numa clínica multidisciplinar. Eu adoro, adoro ter essa oportunidade. Eu principalmente trabalho para diminuir comportamentos interferentes, mas eu adoro, uma das coisas que eu prefiro fazer na clínica é trabalhar com outras pessoas, com físio, com fono, com TO. Eu adoro trabalhar com eles, porque eu aprendo muito delas, de todo mundo com que eu trabalho, e também eu sinto que eu estou trazendo para eles técnicas e habilidades para a sua vida inteira, né? Porque eu acho que eu falo muito isso com as pessoas quando eu estou fazendo supervisão, que nós temos a habilidade de mudar comportamentos, né? Não é nem só comportamentos humanos, é comportamentos de organismos. E se a gente tem a ciência no nosso lado, podemos ajudar muitas pessoas, não só nossos clientes, podemos ajudar qualquer pessoa que a gente toca na nossa vida, temos essas oportunidades. Então, hoje em dia é isso que eu faço principalmente, é, e eu me sinto muito, muito, muito sorte de ter essa oportunidade. E por ser brasileira, eu também, eu
eu tinha que ter uma oportunidade de fazer algo no Brasil. Eu sempre quis fazer alguma coisa. E eu, de repente, de ter o Dr. Caio Miguel como meu orientador, eu tive a oportunidade de conhecer outros brasileiros, como você, Flávia. E pela essa oportunidade, eu comecei a fazer, trabalhar no Brasil, e eu fui começando a entender, assim, eu preciso trabalhar no Brasil. Eu preciso trazer minhas experiências para o Brasil, porque nem é todo mundo que tem acesso como eu. É, Isso é uma coisa que a gente tem que mudar, com certeza. sim. Legal. Sobre as tuas experiências também, eu acho que o que também traz de carga aí, de muita riqueza, eu acho que é a questão da diversidade, né? A gente vê que não só tu trabalhasse com autismo, mas essa questão de trabalhar com outros públicos, com análise do comportamento, né? Porque eu acho que algumas pessoas ainda têm essa visão estranha de que análise do comportamento é para pessoas autistas, né? Então, assim, existe essa fixação de que autismo, aba, parece que é um pareamento que é só isso e pronto, acabou, né? E aí eu acho tão legal quando você fala que não, então, trabalho numa clínica que não tem absolutamente nada a ver com o autismo, sabe? E eu queria tanto ver isso acontecendo no Brasil, sabe? Outras clínicas, outros caminhos para análise do comportamento. A gente ainda, querendo ou não, eu acho que a gente ainda é um pouco limitado, sabe? Eu estava até falando nos stories da gente, né, da Entrelaço, um dia desse, falando sobre até para procurar psicólogo, sabe, para gente, para fazer clínica. Então, assim, eu queria fazer psicólogo com analistas do comportamento, sabe? Até isso é um pouco mais complicado, complexo, difícil. De ter acesso e tudo mais. Imagina outras áreas, outras clínicas, outras para análise do comportamento. Então, assim, eu queria muito ver isso crescendo também no Brasil, sabe? Não só na área do autismo, sabe? Mas Nossa, bem, ô Flá, você falando isso, eu fico pensando muito hoje, tendo o conhecimento que eu tenho de análise de comportamento, então assim, eu fui fazer especialização, eu gostei muito de análise de comportamento, tanto que eu fui fazer um mestrado em análise de comportamento, não necessariamente buscando só o autismo, eu fui estudar mais. Eu gostei do conhecer, entender as aplicações, enfim, optei por continuar no doutorado. Hoje eu estou estudando mais a área de OBM, eu não estou mais estudando tanto o autismo especificamente, eu estou estudando OBM. E eu fico pensando que esse conhecimento que eu tenho hoje, as coisas que eu tive acesso, as tecnologias, as estratégias, se eu soubesse disso quando eu estava em RH, cara, eu trabalhava na área de educação em RH. Eu sempre fui de educação e desenvolvimento. Gente, eu teria feito tanta coisa, talvez de forma mais efetiva, de forma mais eficaz. Eu acho que meu trabalho teria sido melhor, meus resultados teriam sido diferentes. Eu implementei, por exemplo, a universidade corporativa online, então aqueles sistemas de e-learning. Então, assim, meu, se eu tivesse lido sobre programação de ensino, sabe, tecnologia, meu, eu teria feito tanta coisa diferente, acho que eu teria tido tantos resultados melhores, tanto mais produtividade, eficácia. Eu acho que eu seria outra profissional se eu tivesse conhecido a análise de comportamento mais a fundo antes de estar no RH. Eu acho que teria feito porque muita diferença. Porque Muito. assim, você, pela sua história, você não conheceu só análise de comportamento, você conheceu análise de comportamento autismo, né? Tipo assim, uma coisa entranhada na outra, né? Você não Exato. conheceu a ciência como um todo, né? Até porque é uma ciência muito grande, é ampla pra caramba, nem todos nós vamos Uhum. conhecer tudo. Assim, eu não conheço OBM como você conhece, sabe? Você tá fazendo um doutorado sendo super aprofundado em OBM. Eu não vou nunca conhecer OBM como você conhece. Mas eu concordo, assim, nossa, a gente saberia tanto mais de tantas outras coisas que funcionariam tão melhores se a análise do comportamento fosse muito mais disseminada, sabe? Isso não tenho dúvidas. Só para não deixar passar um pouquinho da trajetória, assim, do que foi de antes da análise do comportamento para mim, uma parte curiosa também, Clara, que eu não sei se você sabe, eu tô achando ótimo que eu tô saindo entregando um monte de bombinhas, assim, você sabia disso? Enfim, besteiras. Mas, Clara, é, uma, quando eu entrei, deixa eu só fazer uma linha cronológica. Quando eu entrei
Tá. Eu tive no meu repertório, no meu histórico de vida, eu sempre fui a pessoa, a líderzinha dos grupos religiosos do colégio, sabe? E aí, só para vocês terem ideia, desde a minha sétima série até o meu segundo ano, eu fui líder de grupos religiosos. Então, assim, foi muito tempo da minha vida cuidando de criança. Então, desde a sétima, eu cuidava do pessoal da sexta série. Então, eu fiquei com o grupo da sexta série até o meu segundo ano. Então, eu cuidava muito de criança. Então, ao contrário de Clara, que muito assim se repete tanto com as Travou. crianças. Travou? Vocês estão me Travou. Fala escutando? de novo. Ao contrário de Clara. Que tinha esse repertório assim tão grande com criança, assim e tal. Acho que ela tinha falado um pouco isso. Eu tinha assim, minha área era as crianças, entendeu? Tipo, o que eu mais sabia era coisa de criança, era saber lidar com crianças. E aí eu estagiava em RH, porque assim aqui acho que na graduação de psicologia é muito isso. A área que mais tem oferta de estágio, emprego, é a área de RH. Então, você acaba, é muito tendencioso. Então, e eu também era de empresa júnior, enfim, como Letícia. E aí, eu estava na área de RH e eu não estava me encontrando, eu já estava quase no último período da minha faculdade. E eu estava, meu Deus, eu preciso sair daqui, eu preciso encontrar algum estágio de clínica para entender como é outra vivência em psicologia que eu queria ter. E aí eu vi uma vaga que era justamente numa clínica que era para autismo, né? A clínica era focada em autismo lá em Recife. E aí eu fiz. Eu não conheço autismo, nunca tinha vivenciado nada direito de autismo, né? Sabia pouquíssimo, mas eu sabia que era com criança, porque falava especificamente que era com criança. E eu, tá bom, peraí, criança eu sei lidar. Vamos ver. E aí eu fui para esta vaga, fui tentar essa vaga. E aí eu passei e tudo mais para essa vaga. Fiquei. Quando eu fui lidar com as questões, eu fiquei muito assustada. Eu acho que muitas pessoas que chegam na análise do comportamento e aí veem a situação, acham muito tipo assim, meu Deus, o que é isso? Não tô entendendo. Bota a criança numa mesa e aí faz isso, tipo, o quê? Né? E aí, você não vai pela análise do comportamento, você vai pelo que você está vendo, né? Então, você tem uma vivência diferente. Ao contrário de ler, eu não vim da UFSCar. A UFSCar realmente é uma universidade que é absurda a quantidade de análise do comportamento que você respira. A Federal de Pernambuco, eu tive uma cadeira na qual ela era dividida para TCC e análise do comportamento, que é TCC é cognitivo comportamental, que é uma outra parte de psicologia. Então junta tudo no bolo, entendeu? Assim, bizarro. Então você não tem uma experiência de análise do comportamento dentro da Federal de Pernambuco. Hoje em dia eu acho que está um pouco mudando e tal, mas não tinha, na minha época não tinha. Então eu não sabia nada, sabia zero, total zero. Então quando eu cheguei para ver aquilo, eu fiz assim: o que é isso, gente? Tipo, como assim, né? Vocês estão tratando essas crianças como misericórdia, né? Essa história. E aí, o local de estágio que eu trabalhei era muito bom mesmo. Mas até então eu não sabia que era referência, tal, não fazia ideia de onde é que eu tava. Eu tava só chegando ali de paraquedas. E curiosamente, você estava falando, Clara, que o lugar que é chave para você, foi a casa, foi a caixa de esquina. Para mim foi muito chave que nesse lugar de estágio, né, eles têm um encontro, que é Brasil e Estados Unidos, né, que é a FETO, que aí eles têm um encontro, um congresso, que é Brasil e Estados Unidos. E aí eu vi no congresso e aí eu entendi que danada que eles estavam fazendo com as crianças, né? E aí eu fiquei, gente, tá, agora eu entendi. E aí quando eu comecei a ver as pesquisas lá sendo apresentadas e tal, eu fiz, meu Deus, que coisa incrível, coisa maravilhosa. Agora eu entendi. Faz sentido. Agora faz sentido. E curiosamente, uma das pessoas que estavam lá era você, Clara, que estava apresentando lá. E aí eu fiz, eita, tá bom, beleza, entendi isso daqui.
Aí foi aí que eu comecei a que nem louca, ensandecida, a procurar as coisas, sabe? E aí eu comecei a vasculhar como é que faz, eu preciso saber disso, eu preciso conhecer isso. Porque na minha cabeça, veja só, eu já tinha perdido muito tempo da minha vida. Porque eu tinha perdido tempo porque eu tinha feito design de moda. Eu já tinha perdido muito tempo porque minha universidade não tinha me proporcionado entender o que era análise do comportamento. Então eu saí enfurecida daquilo dali, atrás de tudo, sabe? Então eu fui atrás de FIT, que é tipo, é uma faculdade da Flórida. É Flórida ali? É, acho que é Olha isso. Instituto da Flórida. Nossa, tipo, fui lá, eu, tá bom, agora eu vou entender. E aí eu fui, fiz curso lá, e aí eu fiz curso em tudo que é canto, sabe assim, fui que nem louca, atrás de análise de comportamento. E aí foi aí que começou a minha trajetória, sabe? Enfim, só um breve resumo da minha, da meu Você início. falando isso, eu consigo ver você nesse desespero, correndo, tentando tudo. Tipo, eu consigo imaginar a cena. Tá, eu consigo imaginar. No período, e eu estava assim, é isso, meu Deus do céu, pega lá. Depois estagiava Eu acho e que entendia tudo. Foi assim, e veja que reforçador, né? Que você, por engajar em comportamentos, olha o que você conseguiu, olha onde você está hoje, Flávia, né? Tudo É, que você já atingiu e todas as coisas que você fez. E, meu é, Deus, que oportunidade de, tipo, ter contato, seu primeiro contato. Eu acho que as pessoas que tenham contato com a Ângela na clínica, lá, eles têm muita. É uma sorte também, eu acho que é uma oportunidade que não tem igual, porque a Ângela, foi a fundadora da clínica, ela afeto. é a Clínica Afeto, ela também, assim, ela não tem igual a ela. E o que É um, ela fez e continua a fazer para o autismo em Recife não tem igual. Então, eu acho que experiência maravilhosa. E além disso, mesmo sendo uma mãe que abriu uma clínica, eu acho incrível que ela sempre busca a ciência. E é, sempre foi isso, ela, né? Sem saber nada, sem fazer nenhuma faculdade. Eu acho que isso é inspirador para as pessoas, os estagiários que vão lá. E você foi parte de uma das turmas iniciais também, não foi? sim, sim. Acho que foi ali quando tu tava, ou foi o primeiro ou foi o segundo congresso, sabe? Foi a primeira leva, assim. Eu lembro que a federal não queria deixar a gente. A Diane foi a primeira que não queria deixar o pessoal fazer estágio lá na FET, porque não considerava estágio, porque era análise do comportamento. Piauê, entendeu? Então, quando a gente fica brincando que antes era tudo mato, não era brincadeira, sabe? As meninas tiveram que lutar pelo estágio delas, porque iam processar a faculdade, assim, era um caos, sabe? Porque não queriam considerar estágio, um negócio que era de análise do comportamento, entendeu? Nesse nível. Mas, bem, uma coisa que eu fiquei curiosa, diz, Lê, foi mal, desculpa. não, eu fiquei pensando, olha o quanto nós três passamos um período longe da análise de comportamento. Então, assim, nenhuma de nós teve uma trajetória que, nossa, o meu primeiro passo é análise de comportamento, eu comecei na análise de comportamento, continuei, tudo foi flores, tudo foi lindo. Tipo, tinha receitinha de bolo, e lá fui lá fazer o meu bolinho. Gente, olha isso. Às vezes tive contato mais cedo, às vezes tive contato mais tarde. E essa coisa do perder tempo, não perdi tempo. Na verdade, eu tive contato, eu tive outras experiências que com certeza me agregam na profissional que eu sou hoje. Então, essas experiências fora da área de comportamento, esse período fora, primeiro que nunca é tarde para a gente mudar de carreira, nunca é tarde para a gente vir para a análise de comportamento, que seja, ou para outra carreira, enfim. E a gente aprende muito com outras áreas, a gente aprende muito em outras abordagens e outras experiências. Então, eu acho que, com certeza, isso que a Clara passou antes de estar aqui, o que a Flá passou e eu passei, com certeza faz o profissional que a gente é hoje. Eu vejo muito o quanto, na posição que eu estou, de gestora de clínica, de gestora de equipe, o RH me ajudou, porque ter passado por diversas empresas, porque eu passei por diferentes negócios, né? Então, eu passei pela aviação, passei pela indústria, passei por shopping center, então eu passei por RH de diferentes empresas, eletrodomésticos, então me deu visão de negócio, me fez aprender sobre coisas além de RH. Então eu tive contato com financeiro, eu tive contato com logística, eu tive contato com suprimentos, eu tive contato com jurídica, tudo isso me deu um pouco de bagagem para a posição que eu estou hoje. Isso com certeza me Certeza. ajudou. Eu sei coisas.
que eu não saberia se eu não tivesse passado por essas empresas e o caminho foi o RH. Então, assim, não é tarde para a gente mudar de carreira, não é tarde para a gente entrar na análise de comportamento, não tem corrida, ninguém vai chegar na frente de ninguém, não é uma corrida para a gente sair Sim. correndo e chegar primeiro, a gente tem que correr junto, na verdade, né? Acho que não tem que ninguém sair na frente de ninguém, a gente tem que correr junto. E Enfim. uma coisa que a gente continua, a gente estava falando, eu e Lê, correr para onde, né? É, a gente acha que porque é supervisora, então bateu o quê? Sabe? A gente nunca tá, a gente deveria, pelo menos, estar sempre em movimento, né? Não é porque a gente conseguiu um cargo X ou um QBA, um BCBA da vida, um CABA da vida, um certificado, que a gente deveria parar, né? Então, assim, a gente tá correndo tanto para o quê? Ou para chegar em qual lugar? Para estagnar? Ou para fazer, para onde que você está querendo chegar, né? Então, eu tive essa sensação de desespero quando eu me vi no meu nono período, e aí eu vi que eu não tive nenhuma bagagem do que eu queria durante a trajetória toda de graduação, e eu me vi, tipo, uma pessoa sendo formada, e aí eu querendo fazer, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer, sabe? Tipo, tendo pouca bagagem teórica, porque assim, eu entendia da experiência, porque eu conseguia ver e eu conseguia imitar as pessoas, eu conseguia entender ao redor, mas eu não conseguia entender muito bem a teoria, porque a teoria era o que me faltava, porque a graduação não estava me dando. Então, eu me via nessa corrida, mas quando eu olho para trás, eu vejo que o quanto também o amadurecimento me fez ser uma pessoa muito mais coerente e uma supervisora muito mais ponderada do que eu seria se eu tivesse me formado e me graduado há 5 anos atrás, entendeu? Uhum. Então, o quanto esse amadurecimento, essa experiência e também estar no lugar certo com as pessoas certas, sabe? Isso tudo foi o timing, entende? Então, às vezes, a gente está correndo tanto para o quê, né? Então, eu acho que fica essa reflexão também para as pessoas que ficam nesse desespero. Eu também tenho um outro caso para contar. É, Tava falando para ler antes de tu chegar, Clara, que quando eu estagiei no RH, eu estagiei numa empresa no qual tinha minha superior, né? E aí o par dela era uma outra mulher. E aí essa outra mulher, ela era muito mais experiente, ela era bem mais velha e tudo mais. E ela era par da minha chefe. Tudo bem, beleza. Isso há muitos anos atrás, né? Ela era de RH, então há muito tempo atrás. Há 3 anos atrás, essa pessoa me contactou. Falou: Ah, Flávia, tudo bem? Como é que você tá? Essa fulaninha, tudo bem? Tudo. Achei super estranho, né? Aí tudo. Eu vi que você colocou uma vaga de AT escolar num grupo tal. Como assim? Botei, por quê? Ela, não, porque eu estava interessada nessa vaga. E aí eu fiquei, como assim? Você não é de tal empresa de RH? Como assim? O que foi que aconteceu, fulaninha? E ela falou que, devido à história dela, ela mudou ela mudou de área, de profissão, ela começou a estudar, e aí começou a ver que ela mudou por completo. Então, ela saiu da área de RH depois de anos, anos, anos e anos mesmo, e aí começou a mudar, começou a estudar, e aí ela começou a rever a profissão dela, e ela começou a fazer agora, a querer uma nova profissão, e agora está tentando reafirmar na carreira de AT, agora estava galgando os novos passos da carreira. Então, assim, eu fiquei muito reflexiva nesse sentido, assim, uma pessoa que já estava estabilizada no mercado de trabalho, de RH, ela está agora para outro mercado de trabalho, e aí ela está galgando os novos passos, começando de baixo. Então, e aí eu era estagiária dela, agora ela está vindo me procurar para ser minha terapeuta, para ser a minha estagiária, entende? Então, assim, para você ver como o mundo gira, o mundo capota às vezes, sabe? E aí você fica pensando, como é importante a gente manter boas relações?
como é importante a gente manter é, a, a ética no trabalho da gente, como é bom a gente manter as nossas convicções, os nossos soft skills, sabe? A gente costuma tanto falar sobre o que a gente tem que ter. Ah, não, a gente precisa saber fazer protocolo tal, a gente precisa saber fazer a tríplice contingência e tudo mais. Mas pouco se fala também dos soft skills que a gente precisa ter, sabe? E aí eu fico pensando, caramba, olha só, imagina se eu não tivesse meus soft skills, imagina se ela não tivesse soft skills dela, entende? Como é que seria esse momento agora para ela? Como é que seria esse momento para mim? Entende? Então eu fico refletindo nessas coisas, como a gente também não deve prestar mais atenção. Talvez a gente não deveria pensar nessa corrida incessante, a gente deveria olhar o entorno da gente e elaborar a gente, sabe? Elaborar o que a gente está fazendo, elaborar nós mesmos como pessoas, enfim. São essas reflexões que eu penso. O negocinho apitou aqui para mim. Temos 9 minutos. Eu ia Ele tá propor a gente falando tentar fechar, talvez a Clara falar um pouquinho e a gente tentar fechar. que sim. Eu acho que já Claro. foi. Que tal você falar um pouquinho sobre coisas que às vezes não dá certo? E aí, às vezes, a gente tem que mudar um pouco a rota, não é mesmo? Perfeito. Você quer mandar um link novo? Acho que dá para a gente Tá. aproveitar. Tá. É, Perfeito. Já fica uma contingência para nós, né? é. Bem, Flávia, é um assunto maravilhoso que você trouxe, eu acho que. E é uma coisa que eu queria comentar até, que é, eu também, eu acho que na minha área e na minha jornada tive muitos desafios, né? É, e uma das coisas que eu acho que a gente falta ainda na nossa área é essa aprendizagem do mundo, fora de aba, o que é que existe fora da aba, né? Então, eu acho que nossas experiências faz parte do nosso repertório e ele ajuda a gente a tomar decisões melhores. É uma coisa que eu estava refletindo hoje, essa semana, eu fiz um evento na minha faculdade, que eu fiz meu mestrado, em que eu estava falando sobre minha experiência. E depois que eu fiz o mestrado, eu passei diretamente para o doutorado, porque eu queria fazer o mais rápido possível. E eu fui para um doutorado, assim, que era um dos melhores doutorados que existia na época, que ainda existe hoje em dia. E eu achei, assim, que era isso a minha jornada, era isso a direção para fazer. E você estava falando meio de correr para as coisas, né? E não era que eu queria correr, mas é que eu queria ser a melhor, o mais rápido possível. E eu senti firmeza nessa decisão. Uhum. Eu me mudei para outro estado, me mudei para o fim do mundo. Meu namorado, eu morava com meu namorado, eu deixei meu namorado na Califórnia, eu fui morar. Um lugar que era o voo, era 5 horas de viagem, por voo, Não. né? Então, longe, ver, né? E frio, eu nunca morei no frio. Depois que eu morei no frio, eu nunca mais quero morar no frio. Me dá o calor de Recife, por favor. Qualquer dia, o dia mais quente e úmido em Recife, eu prefiro do que um dia de neve, ou uma semana de neve, qualquer coisa. E eu fui lá, eu fui com a expectativa de fazer exatamente isso, de ser a melhor na área, né? E o que foi que eu aprendi nessa experiência foi que, às vezes, o que a gente pensa, o que aparece de fora, não é a verdade. E dentro da academia, a gente vê muito isso. E eu acho que, eu espero que parte da entrelaço do Guia para a Análise do Comportamento, de todas as pessoas que estão disseminando a análise do comportamento no Brasil, tenham experiências em que eles podem trazer só felicidade e coisas boas para a nossa área. Porque o que eu vejo é que a nossa área é muito pequena, mas é muito pequena o nosso comportamento. As contingências fizeram que a gente criou um nicho muito pequeno. E esse nicho de aba e autismo foi culpa de nós. E foi Hum. isso que eu aprendi no meu primeiro doutorado. Que eu fui para um doutorado, eu me mudei para esse estado, eu comecei. E eu estava trabalhando numa clínica e fazendo pesquisas com uma pessoa muito famosa na área.
E eu aprendi, entre 6 meses, eu estava achando coisas meio estranhas, eu não estava amando tanto. E eu estava achando minha experiência um pouco desagradável. Na verdade, eu posso usar essa palavra, desagradável. E eu ficava me questionando, me culpando. Passou um ano e eu disse, não, vou continuar, né? E eu acho que foi difícil para mim, porque todo mundo que estava me orientando, todo mundo que eu conversava dizia, não, Clara, continua, tenta, fica tentando, né? Vai melhorar, as coisas vão melhorar. Infelizmente, nunca melhorou. Eu passei 2 anos e meio, terminei todas as minhas aulas, fiz todos os cursos e no fim não deu certo para mim. Teve algumas dificuldades e minha saúde mental estava muito em risco. é, e eu tomei a decisão de não continuar mais. E faltava pouca coisa. Eu, na verdade, só faltava fazer minha tese para finalizar e passar um exame. E não estava dando certo e eu estava me sentindo muito frustrada e minha saúde mental eu estava muito mal. Eu terminei, isso foi depois de Covid também, então foi muitas coisas ao mesmo tempo, né, eu acho. Infelizmente também eu não me senti com aquele nível do suporte que eu estava buscando, que eu achava que eu ia ter nesse ambiente, tanto quanto os orientadores e os professores e os outros alunos. Então, eu tomei a decisão de não continuar, que foi uma decisão muito difícil. E foi uma coisa que me levou muito tempo, eu considerei por muito tempo, mas aconteceu uma coisa, e depois que aconteceu aquilo, eu lembro que eu saí daquela reunião muito triste, e eu disse, eu não vou aceitar mais isso. E eu tomei essa decisão e eu falei exatamente isso para mim mesmo, e eu disse, acabou, não vai ter mais isso. E depois disso foi planejamento de como é que eu vou sair agora disso, Uhum. com meus relacionamentos tudo em ordem, né? Porque uma coisa que a gente sabe na nossa área também é que as pessoas, todo mundo se conhece. Então, Exato. eu tomei muita conta, tomei um tempo para ter certeza que era isso que eu queria fazer. Eu falei com muitas pessoas, busquei muitas orientações e eu acredito que eu saí com os relacionamentos tudo em dia, tudo bem. E eu tive muita sorte de conhecer outra pessoa na área de aba, e eu digo para vocês aqui, que nessa época eu não queria mais continuar na área de análise do comportamento. E eu quase não voltei para a área. E foi apenas por causa do meu orientador novo, que eu tive uma experiência muito incrível. Meu orientador é da Dr. David Cox, ele faz muita pesquisa na área de ética. Eu conheci ele nessa época e ele estava fazendo muitas pesquisas diferentes fora da área de autismo e ele era uma inspiração para mim. E eu falei com ele, olha, eu vou sair do meu doutorado, eu queria ver contigo se existe a possibilidade de eu trabalhar contigo em outro doutorado, em outro programa de doutorado. E ele falou, claro, e vou continuar a história para vocês, que eu apliquei para esse doutorado, fiz a entrevista e eu não fui aceita. Eu recebi uma carta, eu estava viajando, eu estava voltando de carro, no carro, dirigindo uma viagem de 26 horas de carro. Eu estava na metade e eu recebi um e-mail da faculdade dizendo que eu não fui aceita no programa do doutorado. É, e foi um choque, assim, para mim. Porque na época, assim, eu não entendi. Até hoje eu não entendi, na verdade. E isso foi frustrante para mim. Mas o que foi que eu fiz? Eu disse, não, eu não vou aceitar isso, no sentido de que eu preciso saber por que isso não funcionou. E eu preciso de dados. Eu preciso Uhum. de, eu preciso saber. Então eu falei com a diretora. Quando eu conversei com a diretora, eu tive outra oportunidade de ter outra entrevista. Aí consegui dessa segunda vez. Então, agora eu estou no doutorado. Estou quase no final de mais 2 anos, então faz 4 anos e meio que eu faço doutorado, 2 doutorados diferentes, e estou aqui, né? Eu estou muito feliz que eu continuei. Uma coisa que foi muito importante para mim foi que muitas. E uma coisa que foi muito importante para mim, eu acho que nesse tempo, foi que a orientação de muitas pessoas com que eu estava trabalhando nesse tempo era para fazer coisas que eu
eu estava trazendo e negando oportunidades que eu estava trazendo. Por exemplo, uma delas foi, eu tive uma oportunidade de fazer uma aula, criar, na verdade, criar um curso aí no Brasil, para um hospital, para de aba, de um ano. E eu trouxe essa oportunidade e foi falado para mim que isso não seria uma boa oportunidade e que não seria um bom uso do meu tempo. Eu estava em desacordo com esse conselho e eu fiz sem falar muito, sem dizer que eu não estava em acordo, né? Porque eu não queria chatear ninguém. E se eu não tivesse feito esse curso, não teria um guia para análise do comportamento hoje. E eu não estaria fazendo trabalho no Brasil. E provavelmente não teria eu como você, sua supervisora, Flávia. E isso, para mim, quando eu penso nisso, eu acho assim que se eu não tivesse essa oportunidade, se eu não tivesse feito isso, quem é que eu seria hoje? E eu tenho certeza que eu não estaria na área mais, porque uma coisa que é muito, para mim, muito influenciador para mim hoje em dia, é a continuação do meu trabalho no Brasil e ter essa influência com as pessoas no Brasil. E você, Flávia, para quem não sabe, foi a minha primeira supervisionada para conseguir certificação. Então, eu tenho 100% de pessoas que passam no exame, porque a Flávia é uma estrela. Então, se eu não tivesse feito isso, eu não teria a confiança de fazer isso. Eu não teria dito, sim, vamos fazer isso, né, Flávia? Quero sim lhe dar sua supervisão. E assim, a vida né? E eu acho que eu tava refletindo nisso e eu tava dizendo, se eu fosse fazer uma coisa diferente, eu teria esperado antes de começar o doutorado. Porque foi uma experiência muito difícil para mim, muito difícil mesmo. É, eu sinto que não foi uma coisa que eu gostaria de reviver. Então, por esse motivo, eu acho que se eu fosse fazer de novo, eu esperaria um ano ou até a próxima sala abrir para entrar no doutorado. Mas não significa que não foi uma experiência em que eu aprendi muito sobre mim, muito sobre o que eu não queria, muito sobre as pessoas que eu quero que participam na minha vida e na minha carreira, e como eu quero me apresentar e como eu quero com quem eu quero me desenvolver, quais são as minhas habilidades que eu quero me desenvolver. E eu aprendi muito, eu acho que sobre a área mesmo, né? Eu aprendi que nesse momento eu não queria ser acadêmica, eu não queria trabalhar na academia e ser professora, que sempre era meu sonho. Mas eu aprendi muito sobre a estrutura de universidade e eu aprendi que isso não vai dar certo comigo. Não sou uma pessoa tradicional, eu não consigo seguir regras desse jeito. Eu sou pessoa que eu quebro muitas regras e eu tenho que fazer muitas coisas diferentes e às vezes isso é difícil e às vezes isso faz que eu tenha mais dificuldades, mas ao mesmo tempo eu acho que isso abre muitas portas para mim e outras pessoas. E eu acho que eu vejo que na minha carreira é isso que eu quero fazer, abrir portas não só para mim, mas para as outras pessoas também. Uau! Ela digo belo do fechamento, né? Bem, eu acho que, no resumo da ópera, se a gente for parar para ver, nossa história, né, as contingências que perpassam a nossa história, nosso histórico todo, trajetória de vida, ela vai nos guiando, e os reforços que a gente tem e as punições que também a gente encontra no nosso caminho também faz com que a gente reflita para, tipo, opa, é esse caminho que eu não quero, é esse caminho que eu quero. E assim a gente vai pulsando o rumo da nossa vida, né? E eu espero muito que as pessoas que tenham assistido até agora o nosso cafezinho, né? Que rolou um papo muito gostoso aqui entre a gente. Tenha se interessado e gostado um pouco de que, de fato, a gente tem muito caminho para percorrer, e acho que a trajetória de vida influencia a trajetória de todos nós. A trajetória de vida influencia, sim, na nossa carreira como um todo, e influencia também em como a gente vai lidar com as nossas situações dentro da análise do comportamento, né? E até na nossa carreira como um todo, até onde a gente quer chegar, porque eu conheço hoje supervisionandas minhas que não querem ser supervisoras, e tá tudo bem. Porque não querem essa carga de trabalho, elas não querem essa responsabilidade,
responsabilidade e tanta, e você não precisa ter. Mas, assim, isso depende muito também da história de reforço dessa pessoa, né? Então, vai depender muito do histórico de reforçamento dessa pessoa para aquela trajetória de vida dela. E acho que cada um aqui contou um pouco da sua para chegar onde chegamos, né? Acho que é isso, gente. Bem, acho que a gente fica por aqui, né? Lê, se quiser, quer aparecer alguma coisa, não sei. Não? Adorei! Esse foi o meu primeiro café e eu adorei esse bate-papo. Adorei receber a Clara para bater esse papo aqui com a gente. Conheci a Clara e conheci um pouco mais da Flávia, inclusive. Verdade. Coisa do absurdo. Adorei. Sim. Gente, agradeço muito a participação, né, da Lê também. Agradeço muito, claro, você ter disponibilizado esse tempinho para conversar com a gente. Foi ótimo. Também toda a sua dedicação, né, para o café, para engajar, para as perguntas, parceria e tudo mais. A gente agradece muito por todo o seu empenho aqui no Café Entrelaço. A gente quer muito que essa parceria entre a Entrelaço e o Guia cresça. A gente sabe disso, né? A gente sempre fala sobre isso, na verdade. Só agora vai estar gravado para todo mundo saber que está exposto aos quatro cantos do mundo, que isso daí é uma realidade, tá bom? Um beijo para todos vocês e um beijo para quem está assistindo. Espero que gostem. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau, gente. Tchau, tchau.